Brasil e China avançam no sentido de tirar um intermediário do comércio entre os dois países. As transações vão abrir mão do dólar, a moeda norte-americana. Fala, turma! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na incrível jornada da flutuação do dólar e explorar como isso afeta a nossa economia e o nosso bolso. Vamos começar observando a flutuação do dólar desde 2018. Naquela época, o valor estava na faixa dos R$ 3 e pouco. No ápice chegou a quase R$ 6, atingindo 5,85. Agora, finalmente, o dólar se encontra abaixo de R$ 5. Partiu o Paraguai, sendo negociado próximo a 4,80. Essas oscilações dizem muito sobre a economia, sobre nossas vidas, sobre nosso orçamento e sobre nossos investimentos, principalmente, né? Nesse vídeo, eu quero refletir sobre os motivos por trás dessas mudanças e o impacto delas no nosso bolso. Além disso, vamos explorar o que poderíamos fazer ou como tirar proveito disso de alguma forma. Para isso, vamos discutir as causas da recente queda do dólar e se estamos chegando ao fim da hegemonia do dólar no cenário global. Também é importante entender qual deveria ser o valor real da moeda real e o que eu estou fazendo com o meu dinheiro de maneira geral. Mas antes de entrar nesses detalhes, gostaria de pedir, se você gosta do nosso conteúdo, já dá aquela moral, senta o dedo no like, isso é muito importante para o meu ego. Brincadeira, mas é importante pra caramba para poder continuar produzindo, tá? Isso aí ajuda bastante a gente. Agora vamos à queda do dólar. Existem três razões principais para isso: os contratos de câmbio, a taxa de juros e as reservas internacionais. Por que isso está acontecendo? Começando pelos contratos de câmbio, esse é um conceito que compara o preço das exportações de um país com o preço das suas importações. Quando as exportações de um país aumentam em relação às importações, os contratos de câmbio melhoram. Vamos dar um exemplo prático. Imagine que você tem um notebook, você tem um MacBook que custa US$ 3.000. E o dólar vale R$ 10, ou seja, 30 pau. Agora, se o dólar passa a valer 5, seu MacBook custa metade do preço. Em segundo lugar, temos a taxa de juros, um instrumento crucial para direcionar a economia de acordo com as necessidades atuais. No Brasil, há alguns meses, estamos com 13,75, uma taxa de juros bem alta. Também chamada de taxa Selic, é de responsabilidade do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para estabelecer as taxas do próximo período. A taxa de juros influencia o consumo e os investimentos. Quando a taxa de juros aumenta, as pessoas tendem a consumir menos, o que leva a uma queda dos preços, já que as empresas precisam tornar seus produtos mais atraentes para a venda. Com uma taxa de juros alta, as pessoas têm mais incentivos para investir seu dinheiro, alguns, né? Em vez de gastá-lo, ou optam por deixá-lo no banco em vez de investir em suas próprias empresas. Isso resulta em menos contratações, consequentemente, menos consumo. Atualmente, o Brasil possui a maior taxa de juros real do mundo, com uma Selic em 13,75%, enquanto a inflação, essa de abril, está em torno de 4,1%, resultando em um juro real de 9,27%. Essa atratividade dos investimentos faz com que outros países optem por investir na nossa moeda e na nossa taxa de juros. E assim, esses são alguns dos fatores por trás da queda do dólar e suas consequências em nossa economia. Suponhamos que você seja os Estados Unidos e tenha dinheiro para investir. Se o Brasil parece um destino atraente para o investimento, você enviará dinheiro para cá. Ao fazer isso, é natural que você compre reais, vendendo, portanto, os dólares. O real se valoriza, o que resulta em um dólar valendo menos em relação ao real pelo excesso de oferta. Isso, lei da oferta e da demanda. Um outro ponto a se observar são as reservas internacionais. Assim como os indivíduos têm uma reserva de emergência, os países também possuem, pelo menos era para ter, né? Geralmente, essas reservas são mantidas em dólares. No caso do Brasil, cerca de 80% das nossas reservas internacionais estão em dólares. No entanto, nos últimos anos, temos observado uma diminuição nas reservas em dólares nos bancos centrais em todo o mundo. Isso aí está acontecendo no cenário mundial. Isso significa que o mundo todo está comprando menos dólares, ou até mesmo vendendo dólares, o que, em última análise, desvaloriza a moeda. Aí surge a pergunta: para onde vai o dólar? A gente está vendo o fim da hegemonia do dólar como moeda global? Vamos explorar dois pontos-chave para abordar essa questão: os pagamentos internacionais
e a moeda em transações comerciais. O sistema SWIFT tem sido dominado pelo dólar como moeda predominante para os pagamentos internacionais. No entanto, há uma crescente busca por alternativas e o desenvolvimento de sistemas de pagamentos internacionais baseado em outras moedas, como até mesmo as próprias criptomoedas, né, que a gente está vendo crescer bastante. Quanto às transações comerciais, o dólar também tem sido a moeda dominante. No entanto, cada vez mais países estão buscando diversificar suas moedas de comércio e reduzir sua dependência do dólar. Sendo assim, com todas essas mudanças, é difícil prever com certeza o futuro do dólar como moeda global dominante. No entanto, é claro que existem tendências e desafios surgindo. Isso aí é normal dos ciclos econômicos. À medida que outras moedas ganham força e surgem alternativas de pagamentos, o domínio do dólar pode enfrentar desafios significativos ao longo prazo, né? Os conflitos geopolíticos, como a guerra da Ucrânia, têm levado os países a buscar maneiras de reduzir sua dependência do dólar nas transações comerciais. Um exemplo disso é o sistema CIPS. Segura o inglês do Joel, hein? Cross-Border Interbank Payment System. Utilizado pela China. Como o Brasil possui um acordo bilateral com a China, é possível que esses países usem o CIPS para suas transações comerciais. Surgiram até mesmo notícias sobre a possibilidade de exportar produtos para a China sem usar o dólar. Isso diminuiria a demanda pela moeda americana e poderia desvalorizá-la? É ou não é? Embora seja difícil prever o fim da hegemonia do dólar, é importante lembrar que ninguém é obrigado a usar o dólar. Os bancos centrais utilizam a moeda como garantia, mas quando se trata de transações e uso de moedas, o cenário é sempre complexo. Assim, galera, no Brasil, quantas moedas que a gente já teve aqui no nosso país? Tivemos várias moedas ao longo da história, enquanto os Estados Unidos mantêm a mesma moeda desde 1792. Caraca, meu irmão, são 232 anos só na doleta. Você sabia que existem indicadores que podem dar uma ideia do valor justo da nossa moeda? Como o índice Big Mac, lá do McDonald's, que compara o preço de um Big Mac em diferentes países. Se considerarmos o índice Big Mac, a taxa de câmbio justa seria de R$ 4,27 para cada dólar. Tá quase lá, hein? Se segura, tio Sam! Uma coisa importante que a gente precisa entender é a importância da diversificação. Ao diversificar e reequilibrar seus investimentos, você pode aproveitar as oscilações do mercado. Uma estratégia de diversificação pode envolver alocar partes iguais do seu capital em ações brasileiras, ações americanas, imóveis, manter uma parte em caixa. Isso aí tudo é válido. Além disso, o conceito de Dollar Cost Averaging, muito usado no projeto Zulu. Se você não conhece, eu vou deixar o card no final desse vídeo, aí você dá uma conferida lá. O DCA, ou média do custo do dólar, é usado para reduzir o impacto da volatilidade nos investimentos. Ficou meio ruim de entender, né? Funciona assim: em vez de você investir todo o montante de uma vez, o investidor divide o total a ser investido em compras periódicas de uma quantidade específica. Vamos usar um exemplo para ilustrar como que funciona o DCA. Digamos que o investidor decida investir $100 por mês, independente do preço do dólar, em um ETF que replica o S&P 500, por exemplo. Ao fazer isso, ele estará comprando mais ações quando os preços estiverem baixos e menos ações quando os preços estiverem altos. Essa estratégia ela pode resultar num preço médio de compra mais baixo ao longo do prazo, em comparação de investir todo o montante de uma vez só. Você vai comprando independente do que está acontecendo. A mesma lógica se aplica ao câmbio. Se você compra uma quantidade fixa de moeda estrangeira cada mês, independente do valor do câmbio, você está suavizando os efeitos da flutuação cambial ao longo do tempo. Isso significa que no longo prazo você estará comprando mais moeda estrangeira quando o câmbio estiver favorável e menos quando o câmbio estiver desfavorável. É óbvio, né? Se tá mais caro, compra menos. Se tá mais barato, compra mais. Uma das vantagens do DCA é a redução da ansiedade e do risco emocional associados à tentativa de cronometrar o time de mercado para comprar no fundo e vender no topo, né? A gente sabe como que fica ansioso para você acertar o momento certo. Acertar o momento certo é foda. Mais importante lembrar que essa estratégia ela não garante lucro nem perda. Cada um deve realizar sua própria pesquisa, considerar suas circunstâncias pessoais e tolerância ao risco ao tomar decisões de investimento. Eu espero que com esse breve vídeo eu tenha ajudado você a reduzir os impactos de volatilidade, tomar decisões mais conscientes em relação aos seus investimentos. E assim, pessoal, chegamos ao fim, explorando a flutuação do dólar e seus impactos na economia e em nossas vidas. É importante lembrar que o mercado financeiro ele é complexo e está sujeito a diversas variáveis.
Cada decisão de investimento deve ser baseada em uma análise cuidadosa, considerando sua situação pessoal, objetivos, tolerância ao risco. Espero que este vídeo tenha fornecido informações valiosas e tenha despertado sua curiosidade para explorar ainda mais o mundo das finanças e investimentos. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse bacaninha. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!